Há criminosos que tentam apagar tudo, limpam vestígios, escondem nomes, fogem da memória. Mas Robert Berdella fazia exatamente o contrário. Ele escrevia, anotava, fotografava e guardava detalhes, como se o sofrimento humano fosse um inventário, como se cada vítima fosse um objeto de coleção, como se a vida de alguém pudesse ser reduzida a páginas, horários e observações frias. Mas antes da casa, antes dos registros, antes do nome Kansas City Butcher, havia o Bob, um homem que para muita gente era apenas estranho, excêntrico, inteligente, difícil, culto, mas funcional. E talvez seja essa uma das partes mais perturbadoras a nível da mente humana neste caso. Porque Robert Berdella não vivia isolado numa floresta. Tinha vizinhos, tinha uma presença pública bem acentuada. Tinha uma banca chamada Bob's Bazaar Bizarre. O nome parecia quase uma piada, algo estranho. Artefactos exóticos, antiguidades, peças incomuns, uma loja de objetos estranhos, coisas que chamavam a atenção de quem gosta de coisas diferentes. Era o tipo de lugar onde alguém entrava por curiosidade e de certa forma aquilo encaixava nele. Berdella gostava de parecer culto, gostava de controlar a imagem que os outros tinham dele. Gostava de falar, explicar e corrigir, mostrar que sabia mais. Para alguns era só um vendedor excêntrico, para outros era arrogante, para outros ainda era alguém útil, alguém que até parecia interessado na comunidade. Mas o que torna este caso tão difícil de processar é isto. A imagem pública dele não era falsa por completo. Era apenas incompleta. Porque havia uma diferença brutal entre o Bob da loja e o Bob dentro da casa. A casa ficava em Charlotte Street e por fora parecia uma casa normal. Uma moradia num bairro comum. Uma porta, janelas, vizinhos e rotina. Mas lá dentro, Berdella criou um espaço onde a normalidade acabava. E é aqui que o caso muda. Porque este não é apenas um caso sobre morte ou assassinatos. É um caso sobre controle psicológico do ser humano. Berdella não procurava apenas matar. Procurava dominar, controlar e documentar. A vítima não era tratada como pessoa, era tratada como experiência, como posse, como algo que ele podia observar, testar, manipular e destruir. E isso aparece no detalhe mais perturbador de todos. Ele documentava. Não era impulso desorganizado, não era só violência caótica, havia método, havia registro, havia uma frieza quando administrava. Ele anotava o que fazia, acompanhava as reações, guardava imagens e criava uma espécie de arquivo pessoal de horror. E talvez seja por isso que este caso continua a provocar tanto desconforto até hoje. Que a crueldade aqui não está apenas nos atos, está na calma com que eram acompanhados. Como se atrás daquela porta Robert Berdella tivesse deixado de ver seres humanos e tivesse começado a ver objetos
coleção. O início dos crimes conhecidos acontece nos anos 80. As vítimas eram jovens, muitos estavam vulneráveis, alguns tinham problemas pessoais, dificuldades, falta de estabilidade ou procuravam algum tipo de ajuda, dinheiro, abrigo ou uma oportunidade. E Berdella sabia aproximar-se. Não precisava de partir uma porta, não precisava de raptar alguém no meio da rua com violência. O seu método era mais silencioso. Ele aproximava-se, oferecia algo, criava uma ligação, parecia controlar o ambiente antes mesmo de a vítima perceber o perigo. Essa é uma das partes mais psicológicas deste caso. O terror não começava quando a porta se fechava. Começava antes, na escolha, na observação, na paciência, na capacidade de perceber quem estava mais exposto e vulnerável. E depois havia a casa. Dentro daquela casa, Berdella prendia as suas vítimas, submetia-as a violência física, psicológica e sexual. Controlava comida, movimento, sono, dor, medo, esperança. O importante aqui é entender o padrão. Berdella queria quebrar a pessoa aos poucos. Não era apenas o corpo, era a identidade. A vítima deixava de ter controle sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o próprio corpo, sobre a possibilidade sequer de sair dele. E enquanto isso acontecia, ele observava e anotava tudo. O mais perturbador não é só imaginar o sofrimento das vítimas, é imaginar alguém a anotar esse sofrimento como se estivesse a preencher um relatório. Essa é a frieza de Berdella. Não a frieza de quem não sente nada, mas a frieza de quem sente poder. E é aqui que o nome da Collector ganha outro peso. Não era só por causa de objetos, não era só pela loja que tinha, não era só pela estética bizarra ou seu comportamento estranho. Era pela forma como ele parecia transformar pessoas em objetos e registros temporais, em provas, em memórias privadas e em troféus. O homem que vendia objetos estranhos durante o dia colecionava o sofrimento dentro de casa à noite e a cidade não sabia. Os vizinhos podiam ver a casa, podiam ver o homem, podiam até achar que ele era estranho. Mas estranho não é o mesmo que ser criminoso. E essa é a armadilha. Muitas vezes a sociedade vê sinais desconfortáveis, mas não vê o quadro completo. Uma pessoa excêntrica, uma casa desarrumada, um comportamento arrogante, uma loja estranha e conversas desconfortáveis. Nada disso sozinho prova o horror. Mas depois, quando tudo vem à superfície, cada detalhe parece ganhar outro significado. O caso só começa a desmoronar em 1988. Christopher Bryson conseguiu escapar. E essa fuga muda tudo. Ele saiu de casa de Berdella em estado extremo, ferido, aterrorizado e vivo. E ao contar o que tinha acontecido, abriu uma porta que a polícia nunca mais conseguiria fechar. Quando as autoridades entraram na casa, encontraram muito mais do que aquilo que esperavam. Encontraram indícios de cativeiro, encontraram fotografias, encontraram anotações, encontraram sinais de que aquilo não tinha sido um episódio isolado. A casa não era apenas uma cena de crime, era um arquivo privado de controle, abuso e morte. E quanto mais a investigação avançava,
mais claro ficava que Bardella não tinha sido apanhado no início. Tinha sido apanhado após vários anos. Pelo menos 6 homens foram mortos. Pelo menos 6 vidas, 6 histórias, 6 pessoas que desapareceram da normalidade para entrar num lugar onde a palavra humanidade deixou de existir. E quando Bardella foi confrontado, a imagem do homem excêntrico caiu. O vendedor, o vizinho, o homem da loja bizarra, o membro de uma comunidade. Tudo isso passou a existir ao lado de outra verdade, a de um criminoso que tinha transformado a sua casa num espaço de domínio absoluto. Robert Bardella acabou por confessar, foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão em 1992. Mas o desconforto deste caso não termina com a morte dele. Bardella obriga-nos a olhar para uma pergunta difícil. Quantas vezes confundimos estranheza com ausência de perigo? Quantas vezes alguém consegue esconder o horror atrás de rotina? Este caso não é perturbador só pelo que aconteceu dentro daquela casa. É perturbador que havia uma vida à volta. Havia clientes, havia vizinhos, havia ruas, havia uma loja, havia uma cidade a funcionar normalmente. Enquanto atrás de uma porta pessoas eram reduzidas a silêncio. Talvez seja por isso que Robert Bardella continua a marcar, porque ele não parecia um monstro durante o dia. E essa é a parte que assusta. O monstro não precisava de o parecer, bastava parecer funcional, apesar de estranho. Bastava que ninguém imaginasse o que acontecia quando a porta da sua casa fechasse. No fim, o nome Bob's Bazaar Bizarre tornou-se quase uma metáfora. Uma loja de coisas estranhas, um homem estranho, uma vida estranha. Mas o verdadeiro bizarro não estava à venda, estava escondido. A poucos metros da rotina, dentro de uma casa comum, num bairro comum, na vida de um homem que documentava tudo. E talvez seja essa a frase que melhor define Robert Bardella. Ele não queria apenas cometer o horror, ele queria guardá-lo, registá-lo e documentá-lo. You've confessed to, in various degrees, felonious restraint, drugging people, sexually abusing them, torturing them, killing them, dismembering them. Would you agree that those crimes are wantonly vile or inhuman? I won't disagree. Com respeito pelas vítimas, pelas famílias e por todos aqueles cujas histórias não devem ser reduzidas à curiosidade mórbida, que este caso não seja lembrado apenas pelo choque, mas pelo aviso. Às vezes, o perigo não se esconde no escuro. Às vezes vive à vista de todos nós. Segue o IP e não percas o próximo caso.